Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quinta videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino de Educação Física 1. É um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema dessa videoaula é Currículo Desenvolvimentista. Ela dá continuidade às discussões iniciadas na semana passada. O objetivo desta videoaula é que vocês possam reconhecer as especificidades da teoria curricular desenvolvimentista. E para a elaboração dessa videoaula, nós recorremos a estas duas obras, Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista e Educação Física Desenvolvimentista para Todas as Crianças. Ambas vocês já conhecem, temos trabalhado com elas, ou melhor dizendo, temos trabalhado com os argumentos que elas apresentam em sala de aula e também nas videoaulas. Pois bem, na perspectiva de Tani e colaboradores, o propósito básico da educação física é a educação do movimento. E para que esse intento seja alcançado, é fundamental buscar coerência com os processos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora. Nada novo. Isso já foi apresentado na videoaula anterior, também já foi discutido em sala de aula. Mas é importante insistir que é uma teoria do crescimento, uma teoria do desenvolvimento e uma teoria da aprendizagem motora que dão a sustentação conceitual, o amparo científico, a referência científica para que nós possamos pensar na educação física desenvolvimentista. E nesta perspectiva, há uma interdependência dos domínios motor ou psicomotor, cognitivo e afetivo social. Na perspectiva desenvolvimentista, na medida em que você aprende a realizar os movimentos, você mobiliza elementos, aspectos do domínio psicomotor, você também mobiliza elementos, aspectos do domínio afetivo social. Na perspectiva desenvolvimentista, não há um movimento, não existe a realização do movimento dissociada dos domínios cognitivo ou afetivo social. E para aprender a realizar o movimento nessa perspectiva, porque afinal de contas é a aprendizagem do movimento que vai impulsionando o desenvolvimento, nós precisamos considerar alguns aspectos importantes. A aprendizagem motora nada mais é do que uma série de mudanças progressivas, ordenadas e interdependentes. Progressivas no sentido que a gente caminha sempre na direção da melhoria da execução da habilidade motora, ou seja, nós nos tornamos cada vez mais eficientes para a resolução dos problemas motores que se apresentam. Essas mudanças elas são ordenadas porque ninguém aprende a ficar em pé se não aprender a sentar-se, ninguém aprende a andar se não aprender a ficar em pé, ninguém aprende a correr se não aprender a andar, e ninguém aprende a correr e saltar se não aprender a correr e se não aprender a saltar. E aí eu estou pensando na combinação de duas habilidades motoras básicas ou duas habilidades motoras fundamentais, se vocês preferirem. Há, portanto, uma ordem. O que é menos elaborado é a base para o mais elaborado. Na medida em que você internaliza um programa motor generalizado, isto permanece na região subcortical, você cria espaço, você abre espaço na região cortical para pensar, para programar uma nova resolução motora. E ela é interdependente porque você, além de haver uma ordem, há uma dependência da aprendizagem anterior para a aprendizagem subsequente, e é esse acúmulo de aprendizagens que promove o desenvolvimento motor. Mas essas mudanças progressivas, ordenadas e interdependentes, elas dependem de alguns elementos fundamentais. A consistência, a variabilidade, a equivalência motora e o grau de liberdade. A consistência nada mais é do que a oportunidade de realizar inúmeras vezes uma mesma habilidade motora. Ninguém aprende a realizar uma habilidade motora se não tiver a oportunidade de repeti-la, obviamente de forma bem-sucedida. É essa repetição bem-sucedida que permite a migração desse programa motor para a região subcortical. Ao lado da consistência, você tem a constância ou a variabilidade, que é a possibilidade de empregar essa habilidade motora para realizar outros tipos de problema próximos, outros tipos de problema assemelhados àqueles que você estava resolvendo, que a pessoa, a executante, estava resolvendo com o emprego daquela habilidade motora. Seria o caso, por exemplo, de arremessar
objetos de tamanhos diferentes, objetos de pesos diferentes, e tentar acertar um alvo com esse arremesso. Então, você estava sendo bem sucedido ou bem sucedido, arremessando uma pequena bola num determinado alvo, acertando um determinado alvo, e aí você procura mudar o tamanho da bola, ou seja, você é convidado ou você tenta sozinho, executar a mesma habilidade motora, com a mesma proficiência, executá-la agora com uma bola ou com um outro tipo de objeto. Então, você emprega a mesma habilidade motora, mas para realizar um trabalho um pouco diferente, próximo àquele que você vinha realizando. Uma outra ideia, um outro princípio importante, se vocês quiserem, é a ideia da equivalência motora, que é a tentativa de realizar de resolver o mesmo problema empregando habilidades motoras diferentes. Um caso típico é aquelas brincadeiras que as crianças fazem de deslocar-se de um ponto ao outro, num espaço amplo, num pátio, por exemplo, correndo lateralmente, correndo e saltando, correndo de costas, somente saltando num pé só, ou seja, tentando alcançar, cumprir, vencer o mesmo desafio, tentando alcançar o mesmo objetivo, mas empregando habilidades motoras diferentes. E meio que combinando essas situações anteriores, você tem também o grau de liberdade. As crianças precisam não só serem encorajadas a arriscar-se do ponto de vista motor, a realizar habilidades motoras até então não realizadas, ou tentar vencer desafios até então não vencidos, mas além delas serem encorajadas, elas precisam sentir-se à vontade para arriscar-se a fazer isso mesmo que sozinhas. Ou seja, algo que elas ainda não fizeram e que elas veem alguém fazendo, algo que elas ainda não fizeram e sentem vontade de fazer, sentem vontade de tentar. Então, a criação de um ambiente que proporcione o arriscar-se a fazer de um outro modo, o tentar fazer de outro modo, ou ousar fazer de outro modo, é um aspecto bastante positivo para a aprendizagem motora. Bom, mas para que possamos entender melhor como acontece esse processo, vale a pena recuperar esta imagem que está na obra Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista. Já dissemos em sala de aula que a pessoa habilidosa é aquela que consegue fazer uma leitura das informações disponíveis no ambiente e resolver os problemas motores que aparecem da melhor maneira possível, apelando para isso, para a sua própria bagagem. Muito bem, então o que nós temos aqui nada mais é do que uma representação daquilo que pode estar acontecendo. Como vocês bem sabem, o que nós vemos, o que nós percebemos é a partir da contração muscular, a partir da realização do movimento, ou seja, é este último pedacinho aqui, o sistema muscular. Mas há outros processos anteriores que não estão visíveis a olho nu, mas que nós já hoje sabemos, a literatura já nos mostra, as pesquisas já nos mostraram, que eles acontecem e como acontecem. Então, o ambiente oferece uma série de informações, essas informações são lidas, são interpretadas a partir dos órgãos do sentido, táteis, sinestésicas, visuais, etc. Estas informações elas são encaminhadas e interpretadas a partir do repertório que nós arquivamos da nossa conhecida bagagem motora. Com base nesse repertório, com base na leitura que fazemos do problema que lá está, ou seja, da leitura que nós fazemos das informações do ambiente, nós tomamos decisões. Estas decisões elas são processadas em forma de estímulos nervosos e orientações para a execução motora, e o que nós vemos é a execução propriamente dita. Mas suponhamos que uma pessoa está subindo a escada, lendo ou prestando atenção em outra coisa, olhando para algum lugar, e ela não percebe que os degraus dessa escada são irregulares. Ela eleva menos do que o necessário uma determinada perna e ela dá um pequeno toque com essa perna em elevação no degrau irregular e rapidamente, imediatamente, ela corrige essa movimentação. Então, isso foi possível graças a esse fenômeno chamado feedback intrínseco.
Há um outro tipo de feedback que também é intrínseco, que é o que acontece quando estamos tentando chutar uma bola ao gol, por exemplo. Estamos realizando chute e aí percebemos se o nosso chute saiu forte demais, fraco demais, muito distante do gol, um pouco, né, perto de uma trave, perto da outra trave. Vamos supor que o objetivo seja chutar bem no meio do gol. Esta leitura que nós fazemos nos permite uma correção no próximo chute. Então, isso é possível graças a um outro processo também intrínseco, um outro processo de feedback também intrínseco, mas que nós mesmos nos damos conta do insucesso da realização daquele movimento e nós mesmos conseguimos corrigir a realização desse movimento. Mas nem sempre nós nos damos conta do porquê estamos errando. Nós nos damos conta de o que fizemos que não foi bom o suficiente para realizar bem aquela habilidade motora, para obter sucesso naquela habilidade motora. E aí está o papel do professor, da professora, ou se vocês quiserem, dos colegas que estão lá ao lado acompanhando. É a realização do feedback externo. Quando o professor, quando a professora orientam, quando o professor, quando a professora encorajam, também quando eles preparam um ambiente de tal maneira que seja possível realizar aquela habilidade motora com um grau, né, pequeno de dificuldade. Então, o professor pede para que levante mais o braço, o professor pede para que fique em tal posição, o professor pede para que se desloque de uma maneira ou de outra, ou seja, esta orientação que o professor oferece fornece informações que permitem ao executante, no caso a criança que está realizando a habilidade motora, identificar os motivos pelos quais ela não foi bem sucedida e aí sim corrigir-se e aí executar bem. Este processo, ou seja, o feedback intrínseco, o feedback externo, vai nos permitir a realização eficiente da habilidade motora, a construção de um outro programa motor generalizado ou a ampliação, a diversificação desse programa motor e vamos nos tornando cada vez mais habilidosos. Na maioria absoluta das vezes, o feedback intrínseco é suficiente. Quando ele é insuficiente, aí se torna necessário o feedback externo para que possamos realizar bem a habilidade motora. Muito bem, vejamos numa aula de educação física realizada numa escola municipal na década de 90, como tudo isso que nós acabamos de dizer acontece. Para além destas questões que nós estamos aqui tratando, específicas da aprendizagem motor e desenvolvimento motor, aproveitemos a oportunidade para observar como o professor organiza e desenvolve as atividades, ou seja, quais são as tarefas que o professor vai propondo e como que o professor vai orientando as crianças na realização dessas tarefas. Então, passemos à aula. A atividade vai ser a seguinte: você presta bem atenção. Calma, Vitor. Agora não vai ter correria. Pode sentar. Júlia e Vitor, pode sentar também. Olha lá. Não vai ter correria. Vamos fazer de conta que o Henrique é minha dupla. Vem cá, Henrique. Henrique, vem cá. Eu e você. Vem cá. Olha lá. Vamos fazer de conta que o Alexandre é minha dupla. Olha o professor como vai ensinar a brincar com um colchão só. O Alexandre rola, Alexandre. Do jeito que você quiser. Rola. Fica em pé do lado de lá. Aí eu rolo. Vem para trás dele. Aí ele rola de outro jeito. Olha lá. E vai para lá. Aí eu rolo. Cuidado que eu vou te acertar. Cuidado. Vem para cá.
experimentaram rolar de várias formas, tá? E lógico, como vocês ainda não sabem rolar muito bem, algumas crianças machucaram a cabeça. Cadê o Eduardo? Eduardo, vem cá. Eu vou mostrar como o Eduardo, como é que é pra fazer. Abaixa a cabeça. Não, vem, Edu. Olha bem. Ó. Em primeiro lugar, a criança não deve apoiar a cabeça. O coco não é para colocar o coco no chão. Olha como é que é o segredo. A criança agacha. Como professor, olha professor. Ó, agacha. Como que tá chato? Agacha. Henrique, estou ensinando. Depois você não quer vir mostrar nunca, né? Apoia as mãos. E aí a cabeça tem que colar, o queixo tem que colar aqui no meio do peito, ficar bem abaixadinho. Quando rola direto que nem bolinha. Ó. Tenta rolar que nem uma bolinha. Vai rolar. Você é uma delas, viu? Que ainda não perceberam que tem que fazer força no braço. Gente, evita colocar a cabeça no chão, depois fica machucado, doendo. É para colocar o braço no chão, fazer força. Vem? Genio, vem aqui que você te ajuda. Vem cá, você te ajuda. O professor vai ensinar. Agacha assim, coloca os dois bracinhos, tá? O queixo vem aqui. Agora vai esticando a perna. Roda, olha lá. Viu? Não vai doer. Vai lá, última vez. Ou lá. Cada criança vai receber uma folha de papel sulfite. Cada um passa. Recebeu a folha, coloca o nome na folha. Em pé. Gabriel.
professor vai pedir. Você vai escrever aí. Você vai escrever. Só tem um aqui. Você vai escrever, não é para desenhar, tá? Você vai escrever como que se faz o rolamento. Tá bem? Então, se você fosse explicar para o professor como é que faz o rolamento, como é que você faria? Explica, ó. Quando a gente vai fazer o rolamento, a gente faz, coloca a mão aqui, coloca a cabeça não sei aonde, tá bom? Que foi a aula que a gente vai agora. Explica como faz o rolamento. Só depois que você escrever que você pode fazer. Professor, fazer aqui. Não sei o que é. Olha a Solange aqui mostrando pra vocês um pouquinho, ó. Mostra aí o movimento, mostra. Põe a mão onde, ó. Põe a mão onde, ó. Isso, viu? Lembra do movimento. Solange. Tá bom, dobra, coloca na mala. Na quinta-feira, Diego, quinta-feira o professor vai pegar de todos, tá? Quinta-feira, hoje é terça, quinta-feira eu vou pegar a atividade de todos. Pode continuar em casa a atividade, tá bom? Ouviu, Bruno? Pode continuar em casa, tá? Eu vou terminar hoje. Lá na parte prática, lá embaixo, eu pedi para várias crianças fazerem rolamento. Todas vocês fizeram rolamento de vários tipos, né? Tinha um rolamento assim, não tinha? Né? Deitado no chão. E tinha um rolamento assim. Essa atividade que vocês vão fazer agora, e vão continuar em casa, é assim. Fabrício, se você tivesse que me explicar como é que faz o rolamento, como você me explicaria? Explica pra mim o rolamento. Olha o Fabrício. Explica pra mim. Não, explica pra mim. Então fala pra Primeiro. mim, eu não assisti a aula, eu quero fazer o rolamento. Isso, olha lá. A Então professora como que eu não- tenho que fazer? Explica pra ela como faz. Como que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que que é? Qual a primeira coisa? Esqueceu? Gente, qual é a primeira coisa que a professora Aparecida tem que fazer? Tem que se agachar. Agachar. Com a mão assim. Mão no colchão. Depois Muito bem, a partir da assistência a este fragmento de uma aula que tinha como objetivo rolar para frente, é possível extrair algumas orientações didáticas. Em primeiro lugar, já que a criança tem que se concentrar na realização daquela habilidade motora que para ela pode ser nova, é importante evitar o excesso de informações. Observem que o professor não iniciou a aula explicando a técnica. Ele permitiu que as crianças rolassem várias vezes. Algumas crianças começaram a reclamar que estavam com um pouco de dor nas costas, porque elas estavam provavelmente caindo de forma chapada, como nós costumamos dizer, batendo as costas no colchonete. Então, foi nesse momento que o professor fez algumas orientações para a realização desse movimento que poderiam
tornar o movimento mais suave, portanto, poderiam tornar o movimento mais eficiente. É fundamental que o problema a ser realizado seja compreendido. Se as crianças não compreendem o que é para fazer, dificilmente elas vão conseguir fazer. É fundamental que esse problema solicite uma grande variedade de respostas. O começo da aula não aparece no vídeo, mas esta aula começou com o professor simplesmente pedindo que as crianças, quando ele apitasse, as crianças deveriam rolar nos colchões. Ele apitava, as crianças rolavam nos colchões. E inicialmente ele não determinou como as crianças deveriam rolar. O rolamento para frente aconteceu independente do professor ter mencionado. É importante também, como vocês perceberam, permitir a reflexão no modo de execução da tarefa. Isto aconteceu na sala de aula quando o professor desafia as crianças a escreverem como faz o rolamento. Se elas tivessem que contar para alguém como faz o rolamento, como é que elas deveriam contar? Então, é uma reflexão sobre o modo como elas estavam executando a tarefa. Como vocês perceberam, é fundamental que as crianças tenham muitas oportunidades, olha só aqui a consistência, que elas tenham muitas oportunidades de realizar o movimento, algo que seria impraticável se nós tivéssemos uma fila e um colchonete, ou seja, é fundamental a oferta dos materiais e as condições para a realização desta habilidade motora várias vezes. É fundamental também que o professor garanta o envolvimento de todas as pessoas, ou seja, claro que durante a execução algumas crianças podem se afastar ou evitar, aí é o papel do professor de estimular, de apoiar, de perguntar, de conversar para que elas continuem fazendo e também garantir espaços e a formação dos grupos para que as crianças possam executar a habilidade motora. Há processos a serem cumpridos, há rotinas e regras a serem respeitadas. Então, primeiro a gente explicou, depois as crianças fizeram, depois o professor paralisa, depois o professor explica, né, a técnica, depois as crianças executam, e o professor explica novamente a técnica, aí o professor estimula a realização, ele vai para a sala de aula, ele conversa com as crianças, pede que as crianças realizem aquela tarefa escrita. E, finalmente, uma outra questão que se pode abstrair deste fragmento, desta aula, é eliminar interferências na comunicação. Ou seja, é o professor que está se dirigindo às crianças e, no máximo, uma criança conversando com a outra. Quanto mais o ambiente estiver, nesse sentido, controlado para pouca interferência, melhor é. Se há uma quantidade muito grande de informações no ambiente, e isso dificulta o filtro, dificulta a seleção, dificulta a interpretação por parte das crianças e provavelmente interferirá na realização dos movimentos e na aquisição dessas novas habilidades motoras. Pois bem, eram estas as nossas contribuições do ponto de vista didático-pedagógico. Como nós havíamos anunciado na videoaula anterior, a primeira videoaula meio que tratando do modelo teórico de David Gallagher, nesta segunda videoaula, mas olhando para as questões técnicas, ou melhor dizendo, olhando para as questões didático-metodológicas, aquelas questões que nos ajudam a pensar no currículo desenvolvimentista em ação, no currículo desenvolvimentista acontecendo. Então, compreender como que se dá esse processo de aprendizagem motora e depois compreender como na aula o professor lida com essas questões é fundamental para que nós possamos colocar em ação o currículo desenvolvimentista. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Fiquem bem. Até lá.